Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a psicologia humanista e sobre as contribuições da abordagem humanista para a educação. Como sempre, essa é uma aula introdutória e a gente vai aprofundar o conteúdo em sala de aula. Vamos começar conversando, então, sobre o surgimento da teoria humanista. A teoria humanista ela é considerada como a terceira força na psicologia, sendo as duas primeiras a psicologia, a psicanálise, né? E a abordagem comportamentalista. E a teoria humanista, ela surge exatamente como uma crítica ao behaviorismo e à psicanálise. A crítica que eles fazem ao behaviorismo é que eles dizem que os experimentos que eles fazem com os animais e a forma como eles entendem o comportamento humano não são suficientes para explicar a complexidade que é um ser humano. E em relação à psicanálise, a crítica é em relação principalmente às motivações inconscientes. Então, há essa ideia de que o inconsciente guia a ação do ser humano e acaba determinando, de certa forma, o caminho que ele escolhe na vida, né? Particularmente, o Maslow e o Rogers, eles ressaltam a capacidade que as pessoas têm de cuidarem das suas próprias vidas. A teoria humanista, ela então tem uma ênfase, né, na personalidade das pessoas e aos fatores internos dessa personalidade. Ela está preocupada com os sentimentos, com os valores e com as esperanças, né, que cada uma de nós temos. Ela considera a escolha, a criatividade e a autorrealização como capacidades humanas básicas. Então, por meio dessas capacidades, da nossa capacidade de escolha, de desenvolver nossa criatividade e da possibilidade que a gente tem de se autorrealizar, né, de alcançar as nossas aspirações, a gente vai se desenvolvendo e se tornando cada vez mais próxima da autorrealização. Os principais representantes que eu já citei antes dessa linha da teoria humanista são o Maslow e o Rogers, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre a teoria dos dois. Bom, o Abraham Maslow, ele era de uma família judia, ele nasceu em Nova York, e ele nasceu em 1908 e faleceu em 1970. Uma das principais críticas que o Maslow tinha às teorias da psicanálise e do behaviorismo é essa ideia de que o estudo de espécimes avariados, atrofiados, imaturos e não saudáveis só pode produzir uma psicologia defeituosa. Então, ele alegava que a psicanálise e o behaviorismo eles estavam muito preocupados com o que tinha de errado, né? Com o que tinha errado mesmo na nossa personalidade, no nosso psiquismo, em ser humano, dependendo aí da linha teórica que a gente estiver olhando, mas que essas linhas teóricas, elas ignoram as qualidades que nós temos enquanto seres humanos, de serem positivos, de serem felizes, de alcançarmos a nossa satisfação, de sermos tranquilos. Então, e uma das coisas que intrigava ele é que como pessoas que, ao mesmo tempo, tinham um contexto, de repente, social, familiar, econômico, que era negativo, mas que ao mesmo tempo eram felizes, né, que conseguiam alcançar a plenitude, que se autorrealizavam. Então, ele queria se debruçar sobre isso. E aí, o Maslow, então, vai falar para a gente que todas as pessoas, elas nascem com os mesmos potenciais e que a gente tem, instintivamente, as mesmas necessidades, todos os seres humanos, independente da cultura onde eles nascem, independente da classe social, independente da orientação sexual, nós temos os mesmos potenciais e as mesmas necessidades básicas, né, instintivas, e que a gente, por meio dessas necessidades, pode se crescer, pode se desenvolver e pode também conquistar os nossos potenciais, ou seja, alcançar a nossa autorrealização. E aí, por isso, o Maslow ele propõe um estudo das pessoas de uma forma holística, ou seja, de uma forma completa, né, os nossos sentimentos, as nossas percepções, as nossas experiências, para que a gente consiga entender, né, as nossas tendências para satisfazer as nossas necessidades. O Maslow, então, constrói esse modelo de hierarquia de necessidades, que é conhecido em todos os lugares, vocês já devem até ter ouvido falar como a pirâmide de Maslow, né? E ele vai falar, então, que a gente começa da base da pirâmide para cima, quando a gente alcança o nível mais baixo, que a gente vai procurando o nível superior. Então, ele considera que as nossas necessidades básicas são as nossas necessidades fisiológicas, então, nossas necessidades de comida, de água, de conseguir respirar bem, de ter descanso. E assim que a gente consegue alcançar esse nível, a gente vai, então, procurar a nossa segunda necessidade básica, que é a necessidade de segurança, da gente se sentir protegido, se sentir seguro, de não estar correndo nenhum risco. No momento em que a pessoa consegue garantir as suas necessidades fisiológicas e a sua segurança, que ela vai conseguir se preocupar, então, com o relacionamento. E aí, o relacionamento afetivo, relacionamento amoroso, relacionamento com amigos, né?
de procurar intimidade, que são parte das nossas necessidades psicológicas, junto com o próximo nível dessa pirâmide, né, dessa hierarquia de necessidades, que é a estima, que é a nossa necessidade de ser reconhecido pelo outro, de celebrar as nossas conquistas, de ter prestígio. Alcançados esses 4 níveis, a gente vai, então, trabalhar com a autoatualização, que é a nossa capacidade de atingir o nosso potencial máximo enquanto ser humano. Só que o Maslow vai falar que a gente só, como eu já falei, a gente só alcança o nível superior se a gente alcança um nível inferior. Então, a gente começa de baixo e vai subindo. E muitas vezes, o que acontece com muitas pessoas é que a gente está tão preocupado em atingir as nossas necessidades fisiológicas, então, em ter, por exemplo, dinheiro para conseguir comer o mês inteiro, para conseguir garantir o nosso aluguel, que é a nossa casa que nos protege, né? Que a gente acaba não tendo tempo, não tendo condições de se preocupar com os níveis superiores dessa hierarquia, né? Mas o Maslow vai falar para a gente que é o processo de busca da satisfação dessas necessidades todas que faz com que a gente se desenvolva, né? Que faz com que a gente possa eventualmente alcançar todo o potencial que a gente tem enquanto seres humanos. Lembrando que, por Maslow, todos os seres humanos têm esse mesmo potencial. Todo mundo é capaz de se auto-atualizar e aí se auto-realizar também, tá? Para o Maslow, então, essas necessidades, elas são inatas, então elas nascem com a gente, estão no nosso instinto, mas, ao mesmo tempo, elas sofrem influência do meio, que é isso que eu estava falando para vocês, que as nossas condições financeiras, por exemplo, podem limitar o nosso acesso de desenvolvimento nessa hierarquia de necessidades. Para ele, é indispensável que as necessidades básicas sejam pelo menos atendidas para que as outras sejam motivadoras. Porque o que acontece, gente? Ele entende que a gente se move, a gente busca se desenvolver a partir dessas necessidades. Então, se a gente não consegue minimamente alcançar as nossas necessidades de descanso e de comida e de estar se sentindo seguro, né? A gente não vai estar preocupado com o relacionamento familiar. A gente vive de uma forma muito mais instintiva buscando a comida da semana, né? E ele vai falar também que as necessidades fisiológicas e as necessidades de segurança, elas se manifestam enquanto a gente ainda é criança, porque a gente já está preocupado, né, como a gente vai comer, como a gente vai descansar, enquanto a estima e a de realização, elas acontecem na adolescência, tá? E a autorrealização, para ele, vai acontecer na meia-idade. Bom, movendo então para o Carl Rogers, eu queria comentar um pouquinho sobre a vida do Rogers, porque a vida dele é importante para a forma como ele estrutura a teoria, né? O Rogers, ele era psicólogo, ele nasceu em 1902 em Chicago e faleceu em 1987, e ele veio de uma família extremamente religiosa. A formação dele vai ser toda marcada por essa questão religiosa, de uma família protestante e que era muito rígida, né, na forma de ver o mundo. Só que em 1922 ele teve a oportunidade de fazer um intercâmbio na China, e isso mudou a forma como ele se relaciona com o mundo e a forma como ele via também o mundo, né? Ele vai ter acesso ao taoísmo e isso vai influenciar profundamente a teoria que ele desenvolveu no futuro. Eu também queria comentar que ele estudou várias coisas, né? Então, ele estudou teologia, ele estudou filosofia da educação e psicologia, e por isso aparece bastante na obra dele. Ele fala também sobre educação. E ao longo da vida dele, ele teve várias experiências profissionais nas várias áreas. Então, ele foi professor em universidade, ele trabalhou com educação, ele teve clínica, depois ele montou um centro, já vou falar um pouquinho mais sobre isso, e isso vai influenciar na obra dele. Por isso que é importante a gente saber, tá, gente? E os primeiros trabalhos dele foram publicados entre 1930 e 1940. E veja que ele está produzindo na mesma época que o Skinner, por exemplo, está trabalhando com o comportamentalismo. Então, a gente vê que as críticas que ele vai fazendo são em tempo real, né? Ele vai ao mesmo tempo, os dois estão trabalhando, mas ele é uma figura polêmica porque ele faz sempre questão de ser muito coerente, né? Muito congruente com o que ele acredita. Então, ele faz questão de se posicionar e aí ser contra. E a gente tem que lembrar, que a gente já conversou sobre isso antes, mas tem vídeo aqui caso vocês não lembrem, que na década de 50, 40 e 50 nos Estados Unidos, o comportamentalismo era a linha teórica mais dominante. Tudo bem? Então, em 1945, o Rogers foi convidado, né, para criar uma clínica na Universidade de Chicago. Então, ele vai pegar o método dele terapêutico, que é considerado não diretivo, é chamado de não diretivo, e centrado no cliente, depois vai criar a abordagem centrada na pessoa, e a Universidade de Chicago vai dar a oportunidade de colocar esse método dele em teste nessa clínica, tá? E ele, então, dirigiu essa clínica até 1957.
Em 1955, ele foi presidente da Associação Americana de Psicologia, a APA, e em 1968, ele recebeu o prêmio de melhor filme didático no Oscar pelo filme Jornada em Direção ao Self. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês, se quiserem, possam assistir ao filme, tudo bem? E aí, como eu estava falando, em 1969, ele se muda para a Califórnia e cria o Centro de Estudo da Pessoa. E nesse Centro de Estudo da Pessoa, ele vai, então, colocar essa prática terapêutica dele, essa proposta dele, em prática, né? Então, ele vai demonstrar como ela funciona. Bom, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre quais são os princípios teóricos. Então, para começar, enquanto psicólogo, o Rogers ele não usa a palavra paciente para as pessoas que ele atende, né? Ele usa a palavra cliente, porque ele entende que paciente é alguém que está doente. Então, quando você chega precisando, você está doente, você precisa ser curado e vai ser ajudado pelos profissionais para alcançar essa cura. Como a gente é curado? A gente cura com alguém direcionando a gente, né? Você vai tomar remédio, você vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Por outro lado, ele entende que o cliente é alguém que deseja um serviço. E por que ele deseja esse serviço? Ele tem vários problemas, né? Ele pode ter vários problemas na vida dele, mas ao mesmo tempo ele é capaz de entender a sua própria situação e direcionar o seu comportamento, né? E se organizar para poder se desenvolver, né, para desenvolver seus potenciais. Por isso, o Rogers usa cliente, não paciente, porque para ele existe uma relação entre o psicólogo e o cliente que não existe quando a gente vai falar entre médico e paciente, que é uma relação muito mais hierarquizada, né? O médico aqui e o paciente aqui. E ele está falando de uma relação que é horizontal. Então, paciente, médico, cliente, a pessoa que está atendendo ele, está fornecendo um serviço, eles estão em uma relação que não é hierarquizada. Bom, então, acho que já deve ter ficado claro para vocês que o Rogers, ele acima de tudo prioriza cada indivíduo como uma pessoa. E ele está preocupado, então, com o crescimento pessoal dessa pessoa. Por isso que chama-se abordagem centrada na pessoa, porque a gente vai considerar a individualidade de cada pessoa com quem a gente está trabalhando, ou na clínica psicológica, quem ele está atendendo. O Rogers ele vai falar de uma tendência de atualização. Ele vai falar, então, e aí eu vou citar, que todo organismo é movido por uma tendência inerente para desenvolver todas as suas potencialidades e para desenvolvê-las de maneira a favorecer o seu enriquecimento. Então, veja, ele está falando que a gente tem potencialidades que são fisiológicas ou psicológicas, mas que elas movem a gente para desenvolver o nosso autoconceito, nosso self, para se desenvolver e cada vez mais alcançar as nossas potencialidades, ou seja, a nossa autorrealização. Outros 3 conceitos importantes para o Rogers são a consideração positiva, que é, na verdade, o amor, a aceitação e a aprovação que a gente recebe de outras pessoas, e aí que a gente, enquanto professor ou enquanto terapeuta, precisa fornecer aos nossos clientes ou aos nossos estudantes, né? Esse amor, essa aceitação. A compreensão empática, que é essa possibilidade, essa capacidade que a gente tem de escutar atentamente o outro e se colocar no lugar dele. Então, deixar os nossos preconceitos, os nossos sentimentos de lado, né? E tentar enxergar as coisas pelo ponto de vista daquela pessoa com quem a gente está conversando, daquele estudante, daquele cliente. A gente conseguir colocar no lugar do outro e, ao mesmo tempo, conseguir ver o mundo do lugar em que ele está. E, por fim, o conceito de congruência, que o Rogers define como a adequação entre a experiência, consciência e a comunicação. E que a gente pode traduzir como a capacidade que a gente precisa ter de estabelecer uma relação que seja genuína. Relação genuína e autêntica entre a gente mesmo, para que a gente possa fazer isso pelo outro. Se a gente não é congruente com a gente mesmo, então se a gente não tem entre a forma como a gente se vê e a forma como a gente se coloca, veja só, a congruência ela está relacionada a nossa personalidade, a forma como a gente se sente, a forma como a gente percebe o mundo e as experiências que a gente realiza. Então, essa adequação entre o que eu acho que eu sou e como eu ajo no mundo. E se eu não consigo ser autêntica comigo mesmo, se eu não consigo saber quais são os meus desejos, as minhas vontades, os meus pensamentos, eu não consigo ser autêntico com o outro. Então, a gente precisa se colocar nesse lugar de quem sabe quem é e age da forma como é. Tudo bem? E aí, então, trazendo isso tudo para a educação, né? O Rogers, a primeira coisa que eu preciso falar é que, é claro, que como ele é um psicólogo e ele desenvolveu essa prática da abordagem centrada na pessoa para terapia, a teoria da educação, ela vai derivar
dessa terapia, né? Dessa forma, com a prática dele em consultório. Para o Rogers, a pessoa vai ser mais que um organismo. Então, a gente está falando de um ser humano. E aí ele vê o ser humano em toda a sua plenitude, em tudo que a gente o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente escolhe. E, ao mesmo tempo, como eu falei para vocês sobre a capacidade de atualização, né, tendência de atualização, a gente tem um ser que é capaz de mudança, a gente consegue se mudar, a gente consegue se desenvolver, a gente consegue buscar os nossos objetivos e alcançar os nossos potenciais. E por causa disso, a educação ela precisa reconhecer as características e o processo educativo ele precisa ser centrado nas necessidades dos nossos estudantes. A gente precisa considerar o estudante como uma pessoa que sente, né, que escolhe, que muda, e que a gente precisa adequar a nossa prática educativa a isso. Então, ele vai falar que o objetivo da educação é o crescimento pessoal do estudante, então a gente ajudar esse estudante a alcançar o seu potencial. A gente precisa, para isso, considerar a pessoa completa. Então, a forma como a pessoa, as aprendizagens e o desenvolvimento afetivo, cognitivo e psicomotor. Vejam que a gente está falando aí, então, de uma aprendizagem muito mais completa. A gente não está preocupado só com o lado cognitivo, né? Só com o desenvolvimento intelectual do nosso aluno. Para ele, a aprendizagem ela precisa ser significante, então ela tem que envolver não só o intelecto, mas também os sentimentos. Para isso, a gente precisa que o aluno entenda que o que ele está aprendendo tem sentido para ele e ajude ele a experienciar isso, né? O processo de experienciação do que ele está aprendendo é importante para o desenvolvimento intelectual e afetivo dele. A gente precisa ajudá-lo a aprender, a ser aprendiz. Eu falei antes das capacidades humanas, né, de ser criativo, de escolher, né, e ser autoconfiante. E essa autoconfiança que o estudante vai desenvolver, gente, é a partir da nossa capacidade de autoavaliação e autocrítica. Então, o estudante também vai se tornar congruente, ele vai conseguir se ver como é e se autoavaliar, autocriticar, e aí mudar, de repente, se ele achar necessário, essa forma para garantir essa congruência, nessa forma de agir. E para o Rogers, como eu estava falando, na questão da relação horizontal entre cliente e terapeuta, na escola acontece a mesma coisa. Tanto o professor quanto o estudante, eles são corresponsáveis pela aprendizagem, só que o professor, ele não está acima do estudante. É uma relação que não é hierárquica, ela é horizontal. Por quê? O professor, ele é um facilitador, ele guia as pessoas, os discentes, né, nesse processo de aprendizagem, mas ele faz parte do mesmo grupo que esses estudantes, ele não está colocado acima dele. Para isso, o educador, ele precisa ser congruente, ele não pode colocar uma máscara do que é ser professor, mas pelo contrário, ele precisa se colocar como ele é, uma pessoa real, que tem defeitos, que tem qualidades, né, que sabe algumas coisas e que não sabe outras coisas. Ele tem que ter essa capacidade de ser autêntico e genuíno sobre quem ele é, para que ele consiga proporcionar isso também aos seus estudantes. O relacionamento entre professor e estudante para o Rogers, ele parte da aceitação do estudante como uma pessoa que é digna por si mesmo. E porque é digno por si mesmo, ele merece respeito e ele tem direito a buscar e a se desenvolver para alcançar os seus potenciais. Então, o estudante e o professor, eles precisam estabelecer uma relação de confiança para que eles possam, então, se desenvolverem juntos. Ele também vai falar que o processo educativo exige comunicação. E essa comunicação, como também na terapia, parte dessa compreensão empática, da gente aceitar o outro como ele é e tentar ver o mundo da forma como ele também vê, né? Tentar se colocar de uma forma genuína e, ao mesmo tempo, ajudar o aluno a se desenvolver de uma forma que a gente também entenda quem ele é enquanto pessoa e se coloque no lugar dele. Bom, gente, era isso que eu queria falar para a gente introduzir o tema, né, da teoria humanista, e a gente se vê na próxima aula, então.